Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero dar um testemunho para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja temido. Mas antes, eu queria deixar aqui um versículo da Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O porquê que eu trouxe desse versículo? Porque semana passada, eu vou falar algo que aconteceu comigo. Semana passada, num culto, tá? Eu estava num culto e nesse culto foi forte, a presença do Senhor estava forte também, onde eu pude sim sentir a presença do Senhor. Mas eu acabei não temendo ao Senhor. Durante o culto, eu fiquei falando em pensamento mesmo, que eu não estava com medo de morrer. Ou seja, como se eu não tivesse temendo o Senhor. Isso é algo muito sério, muito sério. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu quero que temam sim ao Senhor. Porque o Senhor ele tem que ser temido, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Como pode o homem achar que pode ser alguma coisa diante da presença do Senhor? Que é o homem para achar que é alguma coisa? Enfim, durante esse culto, onde eu estava assim não temendo ao Senhor, onde eu mesmo em pensamento dizia que não estava com medo de morrer, e eu sentindo a presença de Deus, sabendo que Deus poderia me matar a qualquer momento naquela hora, mas o que eu estava fazendo? Estava dizendo, não tenho medo de morrer, isso é uma coisa séria. Mas até então o Senhor não fez nada, apenas deixou o culto, terminou o culto, foi bênção. Mas à noite, quando eu fui dormir, de madrugada, um demônio veio me visitar. Presta atenção como é sério. Até então estava tudo bem, até que eu não estava conseguindo dormir de madrugada. Estava sem sono e também estava sentindo a presença de um demônio. O demônio da morte, porque eu estava sentindo a morte naquele momento. Meu corpo arrepiando, eu sentindo que alguma coisa naquele momento ia acontecer comigo. Eu estava sentindo que alguma coisa ia acontecer comigo. Eu estava sentindo opressão na cabeça, o clima estava pesado. Eu moro com 4 irmãos, somos em 5 numa casa. Mas os meus irmãos estavam todos dormindo bem, estavam todos dormindo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Foi aí então que eu percebi que essa luta era minha. Só que eu não comecei a entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Só depois de então, acontecendo tudo isso, eu comecei a lembrar das palavras que eu falei em pensamento no culto. Falando que eu não estava temendo ao Senhor. Nesse momento, no culto, eu acabei me exaltando. Eu acabei deixando o orgulho entrar no meu coração. E eu comecei a pensar que eu era alguma coisa. Sendo que eu sou um miserável pecador, não sou nada diante da presença do Senhor. Como eu pude ter feito isso, eu não sei. Isso nunca tinha acontecido comigo, eu nunca exaltei meu coração diante do Senhor. Nunca fiz isso. E eu também não era assim. Foi somente nesse culto, nem sei o que aconteceu comigo na hora, para falar a verdade. Eu acabei dando brecha, sim. E aconteceu tudo isso. Naquele momento então onde eu comecei a perceber de madrugada que ia sim acontecer algo comigo, eu cheguei a pensar sim que eu ia morrer.
Mas, ainda assim, o Senhor teve misericórdia da minha alma. Onde então eu dobrei meus joelhos, repreendi aquele demônio, ele foi embora. Mas depois disso eu pedi perdão para o Senhor, porque eu reconheci o meu erro. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo. O temor ao Senhor. Porque eu pude perceber por mim mesmo que eu não estava temendo ao Senhor. E é o que está acontecendo muito nos dias de hoje. Onde está o temor do Senhor nos homens? Os homens não temem mais ao seu Criador. Não temem mais aquele que o criou. Os homens estão seguindo a passos largos para a destruição. Não está mais havendo o temor ao Todo-Poderoso Deus, aquele que sim deve ser temido. Porque diante de Deus, as nações têm que temer e tremer, porque Ele tem todo o poder no céu, na terra e também debaixo da terra. O Todo-Poderoso Deus, Ele tem poder para tirar a tua alma do corpo e lançar no inferno. Ele deve ser temido. Como pode o homem não temer a um Deus tão poderoso? Os homens estão cegos. Estão achando que podem ser alguma coisa. E é isso que eu vim trazer nesse vídeo, para que vocês temam ao Senhor. Temam ao Senhor. Temam ao Deus que deu fôlego de vida para vocês em mais um dia poder acordar de manhã. Porque se você está vivo é sim pela misericórdia do Senhor. É sim pela misericórdia do Senhor. Não era para você estar vivo, essa é a verdade. Já era para todos nós sermos condenados ao inferno. Mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Jesus não tivesse vindo, já era para todos nós estar condenados. Já era, nós estávamos condenados. E a gente conseguiu a salvação depois que nos rendemos a Jesus, porque já estávamos condenados. Então, tenha esse temor a Deus e se conserte diante da presença dEle. Reveja bem, analise o homem a si mesmo. Veja se seu coração não está se exaltando. Você não é nada diante da presença do Senhor. Eu não sou nada diante da presença do Senhor. E nenhum homem é alguma coisa. Jesus ensina a sermos menores. Eu tenho que ser menor que cada um dos meus irmãos. E os meus irmãos têm que ter esse reconhecimento também, de ser menores assim como eu. Todos devemos ser menores. Não deixar, eu não posso ser maior que ninguém, mas o meu irmão, o meu próximo, ele também não pode achar que ele é maior que eu. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Você pede tanta sabedoria para Deus. Você pede para Deus te dar sabedoria para você ser um homem, uma mulher sábia. Mas você não está temendo ao Senhor. Você quer ter sabedoria? Tema ao Senhor. Tema. O temer a Deus, temer ao Senhor é o princípio. É o começo da sabedoria. Como você quer ter sabedoria de Deus se você não quer temer a Deus? Você quer receber essa sabedoria, mas não quer temer ao Deus que é o dono da sabedoria? Você não quer ter temor ao Deus que tem poder para lançar a tua alma no inferno? O que aconteceu com essa geração? E eu não digo geração de ímpios, mas a geração de crentes, porque não estão mais temendo ao Senhor. Você mesmo não teme ao Senhor. Porque quando você entra na igreja, você prefere ficar no seu celular. Você mexe no WhatsApp dentro da casa do Senhor. Sem temor nenhum.
E você ainda acha que está tudo bem. Deus está notando todas essas coisas. Vai ser tudo mostrado no dia do juízo. Está tudo anotado. Isso será usado contra você no dia do juízo. Você vai para a igreja para se alimentar da palavra, para exaltar o Senhor, para cantar cânticos, hinos de adoração ao seu nome, ou para ficar mexendo no celular, ou para ficar de conversinha com a irmã ou com o irmão do seu lado. Isso mostra que você não teme ao Senhor. Você não está temendo ao Senhor até quando mesmo o Espírito Santo fala contigo. Quando o Espírito Santo te ensina a doutrina, te ensina o caminho que você deve seguir. E você acha que use costumes, coisa de homem, doutrina de homem, sendo que foi o Espírito Santo que ensinou. Como você pode dizer que é coisa de homem aquilo que é divino? Como você pode dizer que veio do homem aquilo que o Espírito Santo trouxe para o homem seguir? Até o nome já diz, Espírito Santo. Ele é santo e exige santidade. Você quer viver na presença do Senhor de qualquer maneira? Sem santidade nenhuma? Que temor é esse? Você não teme a Deus. Acorda. Analise a si mesmo. Você não teme a Deus. Você não teme. Essa é a verdade. E dá para mostrar que você não teme a Deus quando você tenta se colocar acima do seu próximo. Quando você quer ser melhor que o seu próximo. Quando você quer ser maior que o seu próximo, talvez com o irmão da sua igreja. Você quer ser maior que ele. Você quer ser melhor que ele. O porquê disso? Se Jesus ensinou a ser menor, por que você quer ser o maior? Onde está o temor? Vocês não estão mais indo para a igreja para verdadeiramente adorar a Deus, mas para ter um cargo lá. Para ter um cargo na igreja. Vocês querem crescer diante dos homens, mas não sabem que diante de Deus estão indo para o inferno. Pensam que estão vivos, mas estão mortos. E como mortos? Mortos espiritualmente. Tá vivo aqui, mas já tá com a alma presa no inferno. Só tá respirando pela misericórdia de Deus. E ainda assim você não teme ao Senhor. Ainda assim você não teme ao Senhor, aquele que te criou, aquele que te deu fôlego de vida. É tempo de se arrepender. É tempo de reconhecer que não é mais tempo para ficar vivendo de qualquer maneira. Não é mais tempo de achar que você é alguma coisa. Eu não estou querendo aqui te humilhar. Eu apenas quero que tenha reconhecimento que diante do Senhor devemos nos humilhar. Eu sou um miserável pecador. Eu falei abertamente para todos, sou pó e cinza. Eu não sou nada, nem diante de Deus e nem diante dos meus irmãos. Nem diante do meu próximo. Eu não sou nada. Ai de mim se não fosse pelo Senhor. Nem vivo eu não estaria mais. Se não fosse pelo Senhor, eu já estaria queimando no inferno. Nisso eu tenho reconhecimento.
E reconheço sim que se estou vivo é pela misericórdia do Senhor. E é esse reconhecimento que você tem que ter também. Tema ao Senhor. Crês tu que Deus existe? Os demônios também creem. E tremem diante do Senhor. Até os demônios têm medo de Deus. E você não. O que é o homem para achar que é alguma coisa diante da presença do Senhor? Na presença do Senhor, os demônios caem de joelhos. E por que você não dobra teus joelhos diante da presença do Senhor? Eu já vi demônios derramar lágrimas para não voltar para o inferno. E você nem sequer derrama uma lágrima na presença do Senhor. E você ainda tem coragem de dizer que serve a Cristo. Se verdadeiramente é servo, então começa a fazer o que é certo, porque naquele grande dia do juízo final, você vai ouvir de Jesus, servo inútil, servo inútil e infiel. Esse dia se aproxima. Esse dia se aproxima e está muito próximo. Você não tem noção de como está próximo. Muitos sinais. Tudo já nos mostra que Cristo está voltando. E você ainda continua querendo viver da maneira que está, nem sequer quer ter a mudança. Geração incrédula e perversa. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Se arrependa de seus pecados e se converta. Pare de viver de qualquer jeito. Comece a andar no verdadeiro caminho. E que caminho é esse? Jesus é o caminho. Ah, mas eu já sou convertido, mas será que você realmente está andando nesse caminho? Ou será que você está andando num caminho enganoso? Porque só existe um caminho. Um caminho. E Jesus Cristo ensina a entrar pela porta estreita. Porque espaçoso e larga é a porta que leva para a perdição. Em qual caminho você está andando? Em qual porta você vai entrar? Na porta estreita que leva para a salvação? Ou na porta larga que leva para a condenação? Analise o homem a si mesmo. O que está faltando em você é tomar um choque de despertamento. O caminho é estreito, a porta é estreita também. Quer ir para o céu? Tem que entrar pelo caminho estreito. Não é fácil. Não é fácil. Mas é o único caminho. É o único caminho que leva para a salvação. Arrependa-te dos teus pecados e converta-te e anda pelo caminho estreito que leva para a salvação. Quer saber o verdadeiro caminho? Ore a Deus. Deus, ele não engana o homem. Deus ensina ao homem o caminho que deve seguir.
O Espírito Santo conduz o homem no caminho que deve seguir. Não tem como ser enganado. Você está sendo enganado porque quer. Porque o Espírito Santo está aqui para ensinar. Então comece a dar ouvidos ao Espírito Santo e ande nesse caminho estreito e apertado, porque é esse o caminho que vai salvar a tua alma. Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe.